Oi, esse é o Riscante, um canal para divulgar conteúdo educativo sobre arte e desenho. Eu sou Zé de Rocha, artista e professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. E o assunto de hoje é sombra e luz. Nas aulas passadas, conhecemos os recursos utilizados na etapa de estruturação de um desenho de observação na abordagem analítica. Agora, vamos iniciar a etapa de tratamento gráfico estudando os efeitos de sombra e luz. Mas primeiro, precisamos entender o que significa valor. Definido de maneira simples, valor é a gradação de claro-escuro em uma forma e descreve uma cor acromática, ou seja, uma cor desprovida de matiz. Um objeto pode ser vermelho e outro objeto azul, e ainda assim terem o mesmo valor. O importante para determinar o valor é a claridade ou escuridão da cor e a intensidade da luz que incide sobre os objetos. Uma fotografia em preto e branco é um ótimo exemplo de imagem construída a partir de gradações de valores e seus contrastes. Contraste é a diferença entre os valores mais claros e mais escuros de uma imagem. Os efeitos de contraste são dinâmicos e obedecem à lei dos contrastes simultâneos. Isso significa que a percepção de um valor é influenciada pelos valores ao seu redor. Um mesmo gradiente de valor pode ser percebido como mais claro ou mais escuro, a depender dos valores que estão próximos. Na arte, para construir imagens, as gradações de valores têm diversas funções e usos. Por exemplo, podemos falar do valor a partir de seus usos expressivos. Valores agregam carga emotiva aos desenhos. Manipulando as gradações de valores e os contrastes, os artistas evocam diferentes sensações. Particularmente, eu gosto de construir imagens utilizando valores com contrastes marcados e intensos. Isso confere mais dramaticidade aos meus desenhos e atenção relacionada com as temáticas que costumo abordar. A luz cria padrões de valores que podem revelar os planos, a estrutura e os aspectos volumétricos dos objetos. É observando esses padrões que podemos dar a impressão de profundidade em nossos desenhos. São os usos descritivos do valor. O termo italiano chiaroscuro, traduzido como claro escuro, também pode ser chamado de sombreamento ou modelação. É quando usamos gradações de valores para sugerir as diferenças entre luz e sombra nos objetos, dando a aparência de tridimensionalidade ao desenho. A luz que incide sobre os objetos cria padrões de valores que obedecem a certas regras. Então, devemos considerar alguns fatores. Valor local. É o valor que corresponde à tonalidade da cor do objeto que estamos desenhando. No início, determinar o valor local dos objetos muito coloridos pode ser difícil. Por isso, o melhor é começar a desenhar objetos pintados de cor branca, o que facilita identificar variações sutis de valores. Condições de iluminação. A iluminação daquilo que estamos desenhando é muito importante. Então, devemos observar a qualidade da luz. Nem toda luz é igual. A iluminação natural pela luz do sol é ótima, mas muda com rapidez, e isso pode ser desafiador na hora de desenhar. Com relação às luzes artificiais, existem diversos tipos de lâmpadas instaladas nos nossos ambientes cotidianos. Algumas produzem iluminação quente, outras iluminação fria. Intensidade da luz. Desenhar um objeto sob a luz suave do amanhecer é diferente de desenhar o mesmo objeto sob a luz intensa do meio-dia. Luzes artificiais, como lâmpadas e refletores, também apresentam diferentes intensidades, que modificam os valores que percebemos em um objeto. Outro fator importante é a direção da luz. A distância entre a fonte luminosa e o objeto e o ângulo de incidência da luz modificam a percepção dos valores e das relações entre claros e escuros em uma imagem. Desenhar com muitas fontes luminosas simultâneas pode ser confuso. O melhor é começar a desenhar utilizando uma fonte de luz direcional.
Pode ser uma luminária ou um refletor, que simplifique o arranjo de luz e sombra nas composições. Sombra e luz em diferentes conceitos de massa. A depender da forma do objeto, a iluminação apresentará efeitos diferentes. Em objetos com bordas marcadas, como cubos e paralelepípedos, a interrupção entre um valor e outro é abrupta. Objetos que apresentam curvas, como cilindros e esferas, apresentam a variação gradual entre os valores. O desenho inventou palavras para as sombras. A iluminação primária é aquela que produz as variações de valores sobre o objeto, do brilho mais intenso, passando pelas zonas de penumbra em direção às zonas sombreadas. Também produz a sombra projetada, que também apresenta variações de iluminação. A iluminação secundária é a parcela de luz refletida pelas superfícies. No esquema, percebemos uma zona mais clara entre a sombra projetada e o objeto. É a luz refletida, que atinge a mesa e retorna para iluminar parte do objeto. Os nossos olhos se ajustam involuntariamente às diferentes intensidades de iluminação. A íris se abre quando olhamos para as zonas mais escuras e se fecha quando olhamos para as zonas mais claras. Então, para facilitar a compreensão dos valores em um desenho, devemos realizar dois movimentos. Nos estágios iniciais do desenho, observe o objeto com os olhos semicerrados. Feche as pálpebras até o ponto de perceber seus cílios. Isso padroniza a abertura dos olhos que recebem a luz. Com os olhos semicerrados, percebemos os contrastes de maneira simplificada, apenas as zonas muito claras ou muito escuras. O segundo movimento é observar o objeto com os olhos abertos. Assim, percebemos as variações sutis de valores. O ideal é conseguir reproduzir uma escala de valores, de 6 ou 10 níveis tonais, englobando os valores claros, médios e escuros presentes nas relações entre sombra e luz. E existem muitas maneiras de tratamento gráfico de sombra e luz. Na maioria dos desenhos, é comum uma combinação de linha e valor. Mas um desenho pode ser exclusivamente tonal, restrito à aplicação de tons contínuos. Utilizando uma técnica seca, como grafite ou carvão, podemos criar os tons gradualmente, sobrepondo camadas de material na superfície do papel. Também podemos aplicar uma camada de material seco que será esfumado, esfregando com um pedaço de tecido ou esfuminho, produzindo as variações tonais. Utilizando uma técnica úmida, como a aquarela ou nanquim, aplicamos o lavado, restringindo as variações de valores ao uso de cores preta e branca e as tonalidades de cinzas. Utilizando um instrumento riscador pontiagudo, podemos criar valores tonais com a técnica do achurado. Trata-se de construir conjuntos de linhas paralelas, variando a espessura e distância entre as linhas para criar valores tonais. Basicamente, existe o achurado simples e o achurado cruzado, aquele em que sobrepomos conjuntos de linhas paralelas. E também podemos utilizar a técnica do pontilhado. Nessa técnica, os valores são criados pela proximidade de pontos justapostos, variando a proximidade e a espessura dos pontos. É comum aplicar as técnicas de pontilhado e achurado utilizando instrumentos como bico de pena, canetas e marcadores. E além das relações de sombra e luz, os valores também servem para descrever as texturas. Mas isso é assunto para outras aulas. E por hoje é só. Nos encontramos nas próximas videoaulas aqui no canal Riscante. Obrigado e um grande abraço.